Estamos ao vivo. Se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos. O tema de hoje é seguro garantia. Vou só dar alguns minutinhos para o pessoal entrar, ir dando as boas-vindas e etc. Esse é um assunto que vocês mesmos pediram por aqui, na verdade. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. O tema de hoje é seguro garantia. Quem tem acompanhado nos stories sabe que esse é um tema que, inclusive, vocês mesmos pediram, né? E eu sou suspeita para falar, gente. Inclusive, fiz um post esses dias que seguro garantia é aonde está o dinheiro. Não tem jeito. Dos seguros que eu trabalho, disparado, o ramo que mais tem produção. Só para vocês terem uma ideia, né? Em janeiro e fevereiro já emitiu quase 400 milhões em prêmio. Então, assim, é muito mais do que muito ramo emite no ano inteiro. Então, é algo muito, muito interessante de vocês olharem. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo direitinho? Me confirmem aqui nos comentários antes de dar início ao conteúdo. Se você não sabe, eu tenho feito, né, uma série de aulões gratuitos. O da semana passada foi sobre seguro cyber, inclusive ficou salvo aqui no feed. Se você perdeu, é só dar uma olhada. E geralmente esse conteúdo eu também disponibilizo lá no meu canal do YouTube. Então, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, é só pesquisar NG Expertise. Antônia, querida, você por aqui, você que a admiração com certeza é recíproca. Sejam muito bem-vindos. Galera, então vamos lá, direto para o conteúdo hoje. Seguro garantia. Me conta aí se vocês já trabalham com seguro garantia ou não. E aí, antes disso, vou dividir com vocês algumas experiências que eu tenho nesse ramo. Gente, sem brincadeira, seguro garantia é onde mora a grana, tá? Então, assim, as maiores apólices que eu já emiti na vida, sem brincadeira, eu tô falando de milhões de comissão. Tá? Milhões de comissão foi de seguro garantia. E eu sei que tem muita gente que me segue aqui que já trabalha com seguro garantia, mas tem muita gente que também não trabalha. Inclusive, esses dias eu recebi um direct aqui de um parceiro corretor me perguntando o que é seguro garantia. Então, me surpreendeu, né? Porque realmente, às vezes, algo que faz parte aqui do nosso dia a dia, nos bastidores, não faz parte ainda do de vocês. E não tem porquê. A gente vai desenvolver isso ao longo do nosso aulão aqui hoje. Muitos de vocês já tem esse tipo de oportunidade dentro da carteira, tá? E seguro garantia, gente, diferente dos outros ramos, ele é um instrumento financeiro. Então a gente está falando aqui de uma possibilidade de liberar as linhas de crédito, de uma opção muito mais barata do que provavelmente o seu cliente usa hoje em dia, que é a fiança bancária, e logicamente muito mais interessante do que se descapitalizar, por exemplo, fazendo um depósito. Beleza? Então é para ser um aulão super interativo. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda aqui no chat. Eu tô 100% ligada aqui e a ideia é a gente trocar essa figurinha mesmo com o objetivo final, é claro. Até fiz essa brincadeira, essa provocação do convite, né, do nosso aulão. A ideia é que vocês consigam fazer mais vendas de seguro garantia, né, gente? Então eu sempre divido isso com vocês, está muito movimentado aqui nos bastidores, a cada dia mais. Hoje mesmo eu recebi uma ligação maravilhosa de uma fiscal bem grande, que se Deus quiser vai sair. Então assim, é muita oportunidade que tem no mercado para vocês começarem a aproveitar, beleza? Então, começando do começo, né, e o nome da live é Back to Basics, mais dicas de venda. Então, Maria Luísa maravilhosa também, querida, muito bom te ter aqui hoje, excelente ramo, adoro, tá vendo, gente? Não só sou eu que gosto de seguro garantia, é um ramo que tem muita oportunidade, vamos destrinchar elas aqui hoje, beleza? Então vamos lá, gente, back to basics, né? Começando pelo começo, o que é seguro garantia? Gente, seguro garantia é um instrumento financeiro, tá? Uma alternativa, por exemplo, à fiança bancária e outras formas comuns de garantia que são utilizadas no mercado, né, como por exemplo depósito em dinheiro, cheque calção, esse tipo de garantia. Então, o seguro garantia ele é um instrumento financeiro no qual o papel da seguradora é ser a garantidora da operação, tá? Então, o que ela vai garantir? Ou uma adimplência contratual, a gente vai falar sobre os tipos de contrato que são aplicáveis no seguro garantia, até para vocês começarem
a entender melhor mesmo e, poxa, talvez esse meu cliente aqui feche esse tipo de contrato e etc. Ou, né, um processo judicial. Então, grande parte dessa produção do mercado, e eu posso falar isso por experiência, gente, eu vi nascer o seguro garantia judicial, você acredita? Isso entrega a minha idade, né? Não tem problema de falar a minha idade, não. Quando eu entrei no mercado, não existia ainda o seguro garantia judicial. Tá? Eu trabalhava na Aon nessa época, talvez a gente tenha sido a primeira corretora a emitir uma dessas. Então, assim, o seguro garantia judicial, gente, e para quem já trabalha com RC, por exemplo, sabe disso, né? Foi-se o tempo que a cultura de litígio no Brasil era tímida, tá? Hoje em dia, em todas as esferas, as empresas são muito processadas. Esfera trabalhista, esfera civil, esfera fiscal, e aí a gente está falando de processos, né, bilionários muitas vezes. É aquela maior apólice que eu já emiti na vida, de todos os ramos na vida, de todas as empresas que eu já passei, tinha mais de 1 bilhão de importância assegurada. Era uma discussão tributária. Vocês imaginam a comissão, sendo que a comissão de garantia é 25%, tá? Pra vocês terem uma ideia. Claro que depende da corretora, depende da negociação, mas, de novo, é uma excelente oportunidade. Então, o papel da seguradora é ser a garantidora daquela operação, seja num contrato, seja num processo judicial. E aí, ainda explicando sobre essa estrutura, gente, do seguro garantia, antes de eu entrar nas modalidades, né? E aí vocês vão conseguir abrir a cabeça e entender um pouco mais de como ele funciona na prática. O seguro garantia tem 2 figuras que são muito importantes. A primeira delas é a figura do fiador. Então, o que acontece, gente? A primeira etapa essencial do seguro-garantia, e que é igualzinho na fiança bancária, é o que a gente chama de análise de crédito, tá? Então, não existe falar em emissão de apólice de seguro-garantia se a gente não tiver uma linha de crédito pré-aprovada. E como que a seguradora faz essa análise? Com base nas informações financeiras do cliente. Então, a gente pede balanço patrimonial, DRE, contrato social e etc, tá? Muitas vezes, a própria empresa já tem patrimônio, faturamento, liquidez o suficiente para absorver, né? Ou enfim, para a gente abrir uma linha de crédito específica para ela. Isso é o que a gente chama de CCG Clean. Não se preocupe se você não sabe o que é seguro garantia, porque eu sei que isso é um termo mais técnico. Eu vou explicar ainda também o que é o CCG. Só que muitas vezes também, e principalmente para quem trabalha com PME, isso é comum. Boa noite a todo mundo que está chegando agora. O tema é seguro garantia. Principalmente para quem trabalha com PME, a seguradora também vai pedir, além das informações financeiras da empresa, as informações do fiador. E aí o fiador, gente, é o acionista da empresa, seja ele um grupo econômico, né, um acionista, uma holding, uma pessoa jurídica. Nesse caso, mesmas informações, balanço patrimonial e DRE, né, a mesma coisa. Ou uma pessoa física. Não tem problema ser pessoa física. O que a gente manda quando é pessoa física? Cópia dos últimos 2 impostos de renda, tá? Então, primeiro, o seguro garantia é um instrumento financeiro. O que a gente faz? A gente abre uma linha de crédito no mercado segurador. Funciona igualzinho a linha de crédito que ele tem no banco. Só que não aceita qualquer tipo de contrato. Eu vou explicar quais são os contratos, beleza? Como que faz essa análise da linha de crédito? Em cima das informações financeiras ou do tomador, quando é suficiente, show de bola, né? A gente segue assim. Quando não é, ou quando a gente precisa de um respaldo maior, quer buscar uma taxa melhor, um limite mais alto, a gente envolve o fiador, que pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser o sócio pessoa física. Nesse caso, imposto de renda, beleza? Próxima etapa do seguro garantia. E estou sendo bem objetivo, é claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir mandando aí no chat, tá, gente? Próxima etapa, assinatura do contrato de contra-garantia. Então, quem já trabalha com seguro garantia, obviamente já ouviu falar do tão famoso CCG. O que é o CCG? Ele é justamente um instrumento contratual que garante à seguradora o direito de regresso em caso de sinistro. Então, gente, uma coisa muito importante do seguro garantia. Como eu comentei lá no início, ele é um instrumento financeiro. Então, seguro garantia não é que nem um RC, que o cliente vai, paga o prêmio, se tiver um sinistro até o limite máximo, a seguradora, né, indeniza e não cobra nada do segurado, tá? Aqui no seguro do tomador, né, na verdade, aqui no seguro e nem do segurado, no seguro garantia. Aqui no seguro garantia, a seguradora necessariamente, em 100% dos casos, é para isso que existe o seguro. Ela em 100% das vezes
cobra, né, o prejuízo financeiro, o valor do sinistro de volta do tomador, assim como faz o banco. Então, de novo, seguro garantia, apesar do nome, a dinâmica dele é 100% diferente. A seguradora está cobrando uma taxa para ser a garantidora de uma operação ou de uma eventual inadimplência. É claro que se o cliente não pagar, ela está ali para isso, né, gente? É para isso que se solicita uma garantia. Mas na hipótese dela ter que pagar, ela necessariamente aciona esse direito de regresso. E aí você deve estar pensando, Carol, né, talvez tenha alguém aqui, eu trabalho com um seguro garantia, já emiti para uma empresa PME e não precisei assinar esse contrato de contragarantia. Gente, é porque as seguradoras geralmente, para importâncias seguradas baixas, digamos que até 300 mil, cada seguradora tem um limite para isso, ela dispensa a assinatura, mas ela não está dispensando o direito de regresso. Inclusive, esse é um resguardo que ela tem pelo próprio Código Civil. Tá? Então, essa dinâmica do seguro-garantia você já precisa entender. Não vai vender seguro-garantia como se fosse RC. Imagina, qualquer coisa você só paga o prêmio e a seguradora paga o imposto se você perder, né, o processo judicial lá na frente. Claro que não, gente. A gente estava bilionário se tivesse seguro que cobrisse, né, o valor do imposto. O imposto é devido, ponto final. Tá? Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. O seguro-garantia, a seguradora cobra uma taxa por esse risco, justamente, de ser a garantidora, de colocar o dela, né, na reta em nome do cliente. Beleza? Ficou claro, gente? Porque eu sei que a dinâmica do seguro-garantia é muito diferente dos outros seguros. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Vocês já trabalham com seguro-garantia? Seguro-garantia é muito maravilhoso. Ficou claro o que é? Então vamos lá. Partindo para as modalidades, e agora vocês vão entender um pouco mais a fundo como ele funciona na prática. Eu trouxe aqui, gente, hoje as mais tradicionais, as principais, né? Tradicional nem é um bom termo, porque justamente a gente separa, né, entre garantias tradicionais e garantias financeiras, judiciais e etc. Mas eu quis dizer que são as mais comuns, que vocês encontram aí no dia a dia, em contratos e etc. São elas: garantia de bid bond é a mesma coisa que garantia do licitante. Essa é uma outra grande dúvida que eu vejo vocês tendo, né? Então, para que serve esse tipo de garantia de bid bond? É muito comum, até por isso existe a licitante, né, em processos de licitação, mas em RFPs, né, de grandes empresas privadas, isso também é muito comumente solicitado. Por quê? Porque, gente, da parte do segurado que está exigindo essa garantia, isso também é uma forma dele pré-qualificar esse prestador de serviço, né? Essa construtora que ele tá contratando, que está entrando na concorrência dele. Por quê? Porque não é qualquer empresa que consegue um seguro garantia. Então, o segurado, no caso, ele não precisa fazer uma análise financeira. Se a empresa está ali, né, com uma garantia firme, idônea, né, de uma seguradora devidamente aprovada pela SUSEP, isso significa que a empresa já é, de certa forma, pré-qualificada para aquela situação. Então, a garantia, além do óbvio, do pagamento da indenização em caso de inadimplência, ela também é uma forma que o segurado tem de pré-qualificar essas empresas, beleza? E no caso do bid bond, vamos trazer um caso real que é muito comum. Quem aí tem, por exemplo, entrada em empresas de engenharia? Gente, engenharia é batata, é com certeza que esse cara tem demanda de seguro garantia. Quando ele vai entrar, né, numa licitação para ganhar uma obra aí na cidade de vocês, ele precisa necessariamente, antes de ganhar o contrato, apresentar uma proposta para garantir que, olha, se eu ganhar a licitação, eu vou honrar com a minha proposta comercial. Então, a garantia de bid bond, ela garante a assinatura do contrato. E vocês vão ver que nessas garantias tradicionais, em cada etapa do contrato, podem surgir novas garantias. Isso é muito legal também, porque no mesmo contrato, gente, estou falando isso por experiência. Na semana passada eu peguei um contrato desse de engenharia que chegou para mim por conta do garantia, mas o que mais exigia na cláusula, né? Vida, acidentes pessoais, RC profissional, RC obras, tá? Então, assim, abre um leque de oportunidades gigantescas. Fora que vocês vão poder falar sobre de novo, cyber, mas isso aí é assunto para outra live. Tá? Então vamos lá. Bid bond, o que ele garante? A assinatura do contrato. Vamos utilizar esse caso real dessa mesma empresa para vocês entenderem como o seguro garantia vai acompanhando ela ao longo desse processo.
ganhei a licitação ou a concorrência. De novo, isso também tem sido cada vez mais comum no âmbito dos contratos privados, tá? Ganhei o contrato e aí no momento da assinatura do contrato eu preciso apresentar a segunda garantia, que é a garantia de performance. Então essa é outra dúvida que vocês têm. Ah, Carol, é uma garantia de performance? É uma garantia de construtor? É uma garantia de prestação de serviço? Gente, performance é o nome dessa segunda etapa. Ele garante o quê? A performance, né? A adimplência contratual. O tipo de performance, o que vai ditar é o objeto do contrato. Então, se a gente está garantindo uma construção, é um performance executante construtor. Se a gente está garantindo um contrato de prestação de serviço, é um performance prestação de serviço. Então, performance é a mesma coisa que um executante construtor, é a mesma coisa que de prestação de serviço. Então, de novo, o que vai diferenciar isso é o objeto do contrato. Beleza? Ficou claro performance? Tem vários outros tipos de performance. Eu estou trazendo aqui uma empresa de engenharia para ficar mais claro, né, para vocês. Então vamos lá, terceira garantia que também é muito comum, gente, aliás, em qualquer tipo de contrato e que gera um grande benefício para o seu cliente, porque ela permite que ele receba valores adiantados quando ele fecha um contrato. Quem não precisa desse tipo de solução hoje em dia, que é a apólice de adiantamento de pagamento. É muito comum quando você fecha contratos, né, acima de um certo valor, que você naturalmente adiante um valor para que o tomador em questão, que no caso é o seu cliente, comece a, enfim, mobilizar, comprar material, contratar pessoal e etc. Esse adiantamento de pagamento que o segurado faz, né, para o nosso cliente, ele só é feito mediante uma garantia. Lembrando que essa garantia pode ser uma fiança bancária, pode ser, né, um depósito em dinheiro, mas que eu coloco a minha mão no fogo, por isso, vocês vão ver que quando a gente falar sobre dicas de venda, é exatamente nessa tecla que a gente vai bater, que o seguro garantia é muito mais interessante em termos de taxa, em termos de liberar as linhas de crédito, né, em termos de não ter que se descapitalizar para caucionar ali algum tipo de depósito, beleza? Então, adiantamento de pagamento é uma grande solução e é muito comum, gente, muito comum. Se o seu cliente hoje está utilizando, por exemplo, fiança bancária, sem brincadeira, ele está deixando dinheiro na mesa, beleza? Próxima modalidade que eu trouxe, que vocês também têm muita dificuldade, e aliás eu vou fazer as ressalvas aqui do garantia judicial. Gente, garantia judicial, isso é uma dinâmica do nosso judiciário, né? Quando uma empresa é processada, você precisa colocar em juízo o valor ali da causa que está sendo discutido, isso em todos os âmbitos, trabalhista, civil, tributário, né? Para garantir ao juízo e à outra parte que aquele valor, no final das contas, vai ser pago, atualizado, aquela coisa. Quais são as possibilidades de depósito? E isso é tudo previsto em lei, gente. O seguro-garantia está até previsto na LEF, que é Lei de Execuções Fiscais. Então, assim, jurisprudência a gente tem de sobra. Foi-se o tempo que o juiz não aceitava seguro-garantia. Foi-se o tempo. Isso é muito comum. É uma grande solução para as companhias. Eu comentei no início, garantia judicial é com certeza um dos responsáveis por ter explodido a produção do seguro-garantia. Tá? Então, assim, isso é como funciona a dinâmica do nosso judiciário. E, de novo, o seguro-garantia hoje em dia já é previsto em lei equiparado a dinheiro, tá? Como uma possibilidade de depósito. Então, o que acontece? Primeiro, uma dica para quem tem clientes PME. Gente, PME, o foco do seguro-garantia judicial é trabalhista, depósito recursal incluído, né? E civil, no máximo. Para demandas fiscais, ou seja, né, demandas tributárias, eu só recomendo que vocês comecem a conversar com empresas grandes, e quando eu digo grandes é a partir de 100 milhões de faturamento, 200 milhões de faturamento. Por quê? Porque senão vocês vão dar um tiro no pé. Porque eu sei que é uma grande solução para todo mundo, principalmente tributário, mas o mercado, infelizmente, não aceita. E aí já vou fazer uma ressalva também, puxar a orelha, né? Enfim, dividir uma experiência que eu sei que é algo que vocês também ficam tentados a fazer. Ah, Carol, mas tem a tal da fiança civil. Eu não recomendo, gente. Tenho alguns parceiros que já tiveram problemas sérios com empresas de fiança civil. Eu não recomendo, tá? Então é melhor você negar uma demanda dessa do que depois você se expor lá na frente. Mas vamos falar sobre a parte boa do seguro-garantia, né? Eu só preciso alinhar com vocês as expectativas, porque senão, gente,
você vai dar tiro no pé, você vai levantar uma expectativa no cliente que você não vai conseguir entregar, tá? E aí eu vou, já até aproveitar esse gancho para já dar essa dica de venda. Quando for falar sobre garantia judicial com os seus clientes, principalmente o pessoal PME, começa explicando o trabalhista. Não levante expectativa que você pode depois frustrar. É claro, gente, eu comento nas reuniões, mas você tem que saber comentar. Olha, gente, para fiscal os parâmetros são um pouco mais altos. É claro que dependendo da liquidez da empresa. E, aliás, saber defender um caso é algo que eu ensino no meu curso, tá, gente? Porque seguradora também, Deus me livre, Coloca ali no Serasa, sai um limitezinho automático. Não, a gente tem que saber defender o cliente, ler balanço, tá? Saber defender ali um eventual prejuízo, enfim, planos para o futuro, como é que foi. Também não dá pra aceitar tudo que vem de bandeja da seguradora não, tá, gente? Tanto em termos de análise de crédito, tem que entender um pouco disso, gente. Como também, é claro, a análise de demanda. As seguradoras também não aceitam qualquer tipo de contrato, tem que saber entender, para poder saber explicar, aquela coisa toda. E, aliás, para aceitar, para emitir o seguro garantia, precisa estar previsto em contrato, gente. Isso é uma coisa que acontece muito por aqui. Vocês chegam com demandas que não tem previsão de garantia, até aí tudo bem, a gente pode fazer uma cotação, uma estimativa para o cliente, etc. E depois quer emitir sem ter a previsão contratual. Gente, o próprio nome já diz, seguro garantia contratual. Se não está previsto no contrato, não tem como emitir seguro garantia. Tem que estar previsto não, eu quero uma garantia, eu aceito o seguro garantia. Isso é super importante, tá? E é claro, como eu comentei, só dar um gole na água aqui que minha garganta ficou seca, peraí. Como eu comentei, gente, tem várias outras modalidades, No curso, inclusive, completo, eu falo sobre todas elas. Compra e venda de energia, manutenção corretiva, garantia imobiliária, enfim, garantias específicas para o mercado de energia, de óleo e gás e por aí vai. Então, é claro que a gente tem várias outras modalidades, mas, de novo, vocês não fazem nem bid bond, performance, adiantamento de pagamento, judicial ainda, entendeu? Então, vamos focar, gente, no discurso, que tem mais adesão. Até essa dica que eu tô dando no judicial começa pelo trabalhista. Gente, a demanda, eu estava escrevendo um artigo esses dias até sobre seguro garantia de um plano de prospecção digital para um parceiro. Aliás, isso é outra coisa que eu vou explicar para vocês, que eu tô super animada, mas eu, enfim, no final aqui dou uma palhinha sobre isso. E um dos artigos era sobre justamente seguro garantia trabalhista. Gente, aumentou absurdos. O que a Justiça Trabalhista tem depositado no juízo são bilhões. Se a gente crescer o olho, para substituir essas, enfim, garantias, se bem que substituição, principalmente quando é depósito de dinheiro, é um mito, porque juízo nenhum tem facilidade em aceitar. Agora, fiança bancária para o seguro garantia é bem fácil, tá? Se você tiver alguma dificuldade, eu tenho uma defesa pronta aqui, é só me ligar. Então, de novo, tem que saber defender, tá? E sobre algumas dicas de venda, gente, então vamos lá. Carol, vocês me perguntam muito isso também, como que eu sei se o meu cliente tem demanda de seguro garantia? Gente, quem tem boca vai a Roma. Se você não colocar a boca no trombone, começar a explicar, as soluções que você comercializa, você não tem como ter uma bola de cristal. Agora, é claro que existem alguns mecanismos, algumas pegadinhas no mercado. A gente pode entrar nos sites de compras da parte governamental, e aí tem lá a lista de todas as empresas que participaram, que eventualmente ganharam, e etc. Você vai no LinkedIn, conecta com essa pessoa, mas, de novo, se o seu cliente tem contratos, e qualquer empresa assina contratos, que exige garantias, tá? E aí, mesma coisa de fiança locatícia, também. Então, isso é um ramo, aliás, que muitos de vocês já atuam. E, para quem não sabe, as seguradoras de seguro garantia, muitas vezes, quando você aprova a linha de crédito para garantia, já sai também uma taxa para fiança locatícia. Então, para quem não entendeu ainda a questão de como funciona o seguro, é parecido com a dinâmica do fiança, gente. O que no fiança locatícia, qual é o papel da seguradora? É ser a garantidora de que, se o cliente ficar inadimplente, com o objeto contratual, que ali no caso é o pagamento do aluguel, a seguradora vai fazer, tá? A seguradora vai fazer. Então, a ideia do garantia é exatamente essa, só que em outros objetos contratuais. Objetos de prestação de serviço, objetos de fornecimento de materiais, objetos de construção, obras e etc. Então, tudo isso, hoje em dia, passa por seguro garantia. Na verdade, por garantias. E, como eu comentei com vocês, e essa é a maior dica de vendas que vocês têm que decorar
é que o seguro garantia é uma solução financeira para o cliente. Gente, só para vocês terem uma ideia, uma taxa de fiança bancária, até com todas essas mudanças de Bacen recentes, etc., hoje em dia uma taxa boa de fiança bancária é 3,5%. A gente consegue para esse mesmo cliente, caso real, estudo real de bastidores, 0,35%. Então você imagina o quanto que o cara não vai economizar, tá? Fora aqui, aquilo que eu comentei lá no início, a linha de crédito do banco, ela pode ser utilizada para muito mais fins, né? Financiamentos, outro tipo de contrato e etc., que o seguro garantia não necessariamente pode. Então, por que não para esses contratos em que você tem aceitação do seguro garantia, você não utilizar ele e, gente, pagar mais barato, liberar sua linha de crédito, comparando com depositar dinheiro, né? O comprometimento que tem no seu fluxo de caixa. Quando você deposita, putz, o rendimento que vem é ínfimo, né? Então, assim, é uma solução financeira. Se o seu cliente tem contratos que pedem garantia, a gente pode 100% revisar esses contratos e oferecer o seguro como uma solução. Seja ele qual for, garantia imobiliária, enfim, tem vários tipos de contrato, né? Judicial a mesma coisa. Aliás, dica extra. Quem aí já trabalha com seguro de D&O, muito provavelmente já tem acesso ao balanço dos clientes de D&O. Gente, tem uma linha no balanço que escancara lá, depósitos judiciais. A próxima renovação, eu vou puxar a orelha de vocês. Quem já tem cliente de seguro de D&O, pega o balanço, vê se não tem depósito judicial, marca uma conversa sobre isso, tá? Ah não, isso aqui já tá, né, com o imóvel, já tá alguma coisa tranquila, tudo bem. Próximo problema que você tiver. E de novo, gente, essas estatísticas são assustadoras no Brasil. É questão de tempo você ter um problema, tá? Enquanto empresa com a justiça, em qualquer esfera, né? Trabalhista, civil, tributária, tá? Então, assim, seguro garantia é solução financeira. Decora isso, né? E eu falo isso por experiência, né? É tudo pra ontem, né? Assim, dinheiro muito fácil no seu bolso, gente. Dinheiro muito fácil no seu bolso. É um mercado que emitiu no ano passado mais de 3 bilhões em prêmio. Mais de 3 bilhões. É muita grana. É muita grana. E para quem acha que seguro garantia é só para grandes empresas, está muito enganado. Aliás, as taxas de grandes empresas, Deus me livre, né? Que a seguradora está jogando lá embaixo, no final das contas, gente, está todo mundo perdendo dinheiro, que nem precisa rasgar tanto a taxa assim. O banco está cobrando 3,5%, para que a gente está cobrando 0,25%, né? Mas acontece, mais em conta grande. Em conta pequena, aliás, quem acompanha os meus stories sabe que eu boto até 50% de comissão. Esses dias fechei um negócio, 7 mil, metade disso era comissão, gente, de garantia. E o cliente ficou feliz da vida, ele não tinha nem conseguido fiança bancária, entendeu? Então, assim, é uma excelente oportunidade para vocês e para o cliente. Seguro garantia, solução é grana, não tem porquê vocês não colocarem no hall de soluções que vocês oferecem hoje para o cliente de vocês. Beleza? Dúvidas sobre o seguro garantia? Para quem entrou depois, eu vou deixar salva lá no feed. A hora é essa de tirar dúvidas. Tenho mais alguns recados e mais algumas informações para dividir com vocês. Outra coisa que eu ia comentar, que eu escrevi aqui no meu roteiro, esqueci. E eu sei, gente, que o calcanhar de Aquiles, eu falo isso porque eu vivo aqui nos bastidores, eu já contei pra vocês, quando eu trabalhava nas grandes empresas, eu não tinha problema nenhum em aprovação de crédito, eu só lidava com clientes que a gente chama de AAA, né? Então, assim, muito fácil de aprovar linha de crédito. Hoje em dia, com PME, é outro tipo de argumentação que você tem que ter, né? Muitas vezes os clientes envolvidos no PME, até muitas vezes o segurado não sabe escrever uma cláusula de seguro garantia, então você tem que saber dar esse apoio, né, digamos, para o seu cliente, você tem que saber defender um balanço, tá? Então, assim, isso é super importante também do seguro garantia. E outra coisa muito legal também, que talvez muitos de vocês não saibam, muita seguradora tradicional faz seguro garantia, gente. Para PME é mole, você coloca ali um CNPJ, já sai uma linha de crédito, emite tudo na ponta. Olha, Porto Seguro, Tóquio, duvido que vocês não tenham cadastro com essas, tá? É claro, gente, seguro garantia tem outras mais especializadas, tem a Junto, tem a Potencial, né? Mas assim, é algo que você já consegue com o seu cadastro que você tem na Porto, na CAD, né, na ESE, tá? Começar a trabalhar com seguro garantia, porque é muito legal, é um trabalho consultivo de solução financeira, gente. 2023, alô, quem é que não tá precisando, entendeu? Tá? De soluções, né, mais baratas, que liberem linha de crédito, entendeu? Bianca perguntando se eu vou falar sobre garantia fidejussória. Eu até cheguei a comentar, Bianca, não sei se você já estava aqui, mas eu vou comentar de novo. Gente, o que acontece? Existem alguns tipos de garantia
né, no mercado. Então pode ser um depósito, pode ser uma carta de fiança cível, pode ser um seguro garantia. Essa garantia fidejussória, né, que a Bianca está comentando aqui, por exemplo, o exemplo da carta de fiança cível, que eu particularmente não recomendo. Não recomendo porque já vi, né, corretores, parceiros muito próximos tendo problemas sérios com empresas afiançadoras. É claro, gente, não é toda empresa que não é séria, mas tem algumas que não são, então na dúvida eu não recomendo, beleza? É uma garantia aceita pelo juízo, então em termos de lei é sim, né, uma garantia aceita, que nada mais é do que uma empresa privada, né, enfim, parceira ou qualquer outra coisa, garantindo aquele valor. E aí no caso, o tipo de garantia fidejussória, né, mais famosa no mercado são as afiançadoras, mas de novo, é claro que não é qualquer empresa que não é séria, mas eu particularmente não recomendo, porque já vi muita gente tendo problema para receber comissão e por aí vai com esse tipo de empresa. Então vamos focar no seguro garantia, até porque vocês são corretores de seguro, galera que emite cartas de fiança cível, isso não cobre no seu RC profissional. O RC profissional obviamente só cobre operações de seguro, tá? De seguro. Então eu sei, de novo, eu falei, eu sinto a dor de vocês, eu sei que às vezes a gente cresce o olho, né? Poxa, é uma fiscal, vai ser bom pro cliente e tal, mas então toma muito cuidado de, né, pegar o lastro. Se for fazer, eu não recomendo, vou deixar isso aqui formalizado, mas se for fazer, tenha muito cuidado de pegar o lastro, né, financeiro, dos balanços patrimoniais auditados dessa afiançadora, cópia de como você puder se resguardar, gente, CPF dos sócios e por aí vai, tá? Então não é brincadeira, esse tipo de coisa pode gerar uma exposição para vocês. E de novo, uma exposição que, se a gente está falando de emissão de fiança cível, a tua apólice RC profissional não cobre. Então fiquem ligados, beleza? Vamos focar no mercado de seguro garantia, que de novo tem muito apetite, de novo, para trabalhista, depósito recursal, cível, na esfera do judicial, garantia contratual, é super tranquilo de conseguir linha de crédito para isso, tá? Então vamos focar, né, no que depois não pode dar dor de cabeça aí para vocês, beleza? Ficou claro? Curiosidade, qual a modalidade de garantia que eu fechei com 50% de comissão? Qual seguradora? Porto Seguro, modalidade adiantamento de pagamento. 7 mil, metade disso não conto para o cliente. Tomara que ele não me siga aqui, brincadeira. O cliente geralmente não me segue aqui não, só corretor. Tá? Mas ele ficou feliz da vida, que ele não tinha nem fiança bancária, entendeu? Então ganha total. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu já passei. E outra coisa que eu vejo muitos de vocês tendo problema, toda vez que eu abro caixinha, um chora-pitangas, que até os meus alunos, gente, tem esse tipo de problema, que é conseguir novos clientes de seguro garantia, mas não apenas seguro garantia, de D&O, de RC profissional, de cyber e por aí vai. Porque muitas vezes vocês até têm o conhecimento, mas vocês vendem errado, e eu falo isso com um olhar muito crítico e com muita propriedade, porque além de técnica, né, especialista, eu também atuo na parte comercial, e às vezes você tem o conhecimento, mas você vai com muita sede ao pote, ou quer comprar, sabe, aquele discurso assim que não cola, gente. Não cola. Isso é estratégia de venda. Eu sempre posto para vocês que eu estudo muito sobre empreendedorismo, sobre vendas, muito além da nossa bolha aqui de seguros, e naturalmente continuo fazendo as prospecções. Hoje mesmo tive uma apresentação do Seguro Cyber, né? Então assim, é algo que eu sei que é uma dor que vocês têm. Vocês não conseguem levantar novos negócios. Não é todo mundo. Tem gente que tem uma pegada bem comercial que está fazendo resultados maravilhosos, mas muitos de vocês tem esse problema. E aí eu fiquei aqui também quebrando a cabeça, falei, gente, eu ensino, né, o discurso de venda, várias coisas no curso e tal, e tem gente que mesmo assim não está conseguindo colocar em prática. Então eu desenvolvi, algo que eu desenvolvi para um parceiro, né, um serviço pago, tá, gente? Porque naturalmente é 100% customizado, um plano de prospecção digital, tá? Onde a gente vai fazer todo um trabalho de aumentar a consciência dos problemas e das dores dos seus clientes antes de fazer qualquer oferta de seguro. Carol, como que a gente vai fazer isso? Vai depender, por isso que eu digo que é 100% customizado. Vai depender muito do seu tipo de corretora, se você já tem base de clientes ou não, se você tem base de leads ou não, se você já tem LinkedIn ou não, se você já faz algum tipo de divulgação online ou não. Então eu vou olhar minuciosamente para o seu negócio, da ótica, é claro, né, da especialização de linhas financeiras e garantia, pra gente na prática. E eu vou te ajudar na prática, gente. Eu vou elaborar os artigos para você com base nos seus contatos.
Ah, Carol, e isso já está acontecendo, porque é um bônus, inclusive, que eu coloquei na última turma do treinamento Corretor de Sucesso e que eu vou começar a comercializar ele separado, né, no dia 27, mas eu vou explicar isso. Inclusive, amanhã eu vou liberar já todas as informações, valor de investimento e etc. Porque, por exemplo, olha, né, que curioso que acontece. Tem parceiros que, Carol, tem muita entrada em instituição de ensino. Tem parceiros que, Carol, tem muita entrada na área da saúde. Tem parceiros que, Carol, tem muita entrada, né, em advogados. Então não adianta, gente, eu criar aqui um discursinho meio, né, genérico pra você, que é claro que pode pegar todo mundo, mas ao mesmo tempo não pega ninguém. Então a gente vai desenvolver algo customizado. Já é seu cliente ou já é prospect. Isso muda completamente o discurso. Tá? Então assim, é um plano de prospecção digital que eu, Carol, vou desenvolver customizado às suas necessidades, à sua base de clientes e prospects, ao tipo de produto que você quer focar, ao nicho, indústria, enfim, ainda vou te ajudar com todas as reuniões, com o fechamento, com a negociação das seguradoras, de ponta a ponta, para você parar com essa desculpa de não tô conseguindo. Gente, só você não tá conseguindo. Então vamos, né, criar um método, criar uma estratégia e efetivamente marcar essas reuniões pra gente ir pra cima dessas oportunidades. Beleza? Combinado? Eu vou dividir com vocês, vou fazer um postzinho, né? E aliás, outra coisa, isso não é algo que eu vou abrir para o público em geral, para você ter acesso à oferta exclusiva, inclusive com bônus especiais, com desconto, porque isso depois é um serviço que eu vou deixar aberto, mas nesse início eu tô concentrando mesmo, gente, em quem já é parceiro, em quem já tem algum conhecimento do produto. Então esse negócio do plano de prospecção digital não é algo para quem não tem noção, nunca trabalhei, nunca vi, não é para você, então, tá? Precisa necessariamente ter feito o meu curso? Não, gente, tem gente que já emitiu, que já tem algum conhecimento, já fez outro curso, não tem problema. A questão tá com as vendas estagnadas, é com isso que eu vou te ajudar, tá? Então precisa estar no grupo, eu vou deixar o link lá nos stories e vou mandar de novo nos grupos, né, enfim, de informação lá da LG Expertise. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje foi, de novo, um Back to Basics, mais dicas de venda pra eu te ajudar a levantar esses negócios de seguro garantia de uma vez por todas na prática. É um mercado que tá muito quente, é uma solução financeira pro cliente que você tem na mão, que não tem porquê você ficar com vergonha de fazer essa divulgação, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na dúvida do Leandro, se eu já fiz seguro na modalidade consórcio. Eu confesso que eu não entendi pelo seu comentário aqui, mas me chama, eu estou entendendo que é um seguro garantia para uma operação de consórcio, né? Me chama no particular que de repente eu te ajudo. Se for empresa, de repente tem um caminho. Se for pessoa física, não. O mercado não tem aceitação para pessoa física, só fiança locatícia, mas aí é outro contexto, tá? Beleza, galera? Ficaram com dúvidas? Muito obrigada a todo mundo que participou. Vocês são sempre maravilhosos. Quem acompanha aqui sempre sabe que eu amo falar sobre isso. Gente, ainda mais falar de venda, eu amo realmente. Então, assim, o que eu quero é que vocês consigam movimentar, né? Tanto quanto está movimentado aqui os bastidores. Aliás, que movimento, hein? Também tem uns perrengues aqui que Deus me livre. Eu vou contar pra vocês lá nos stories depois também. E pra quem tá entrando agora, tô vendo que tem um pessoal entrando, eu vou deixar salva, porque hoje eu, aliás, marquei pra um pouco mais cedo, porque eu também tenho um compromisso, afinal a teacher também tem vida pessoal. Tem um jantarzinho hoje, tá bom, amados? Muito obrigada de coração pela presença de vocês e vou deixar os detalhes lá do nosso plano de prospecção digital pra gente ir pra cima. 2023 é nosso, beleza? Vamos juntos, que juntos vamos mais longe. Beijo grande, até a próxima!